music for your next video? Then you need to check out our list. Fala galera, bom dia! Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que vai assistir isso depois, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje vamos ter um Dani Chaya Convida especial. Bom dia, bom dia! Hoje teremos um Dani Chaya Convida especial. O Dani Chaya Convida, normalmente, ele é às segundas-feiras, 19h59. Mas hoje, essa semana, esse período, a gente está fazendo especiais edições. Então, tivemos Raquel Velho, teremos hoje Patrícia Capeluto, semana que vem teremos Pedrinho Salomão. Então as coisas estão assim esquentando os tamborins. Vamos ver até quando a gente vai ficar. Provavelmente nesse período de quarentena a gente vai ter Dani Chaya Convida especial. Mas eu aguardo você todas as segundas às 19h59. Vai ser bem legal ter você comigo. Hoje nós vamos falar sobre comunicação não violenta com Patrícia Capeluto, que vai dar pra gente dicas bem legais a respeito, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa relação intrapessoal, né, e interpessoal, e mais do que nunca, a nossa relação com a gente mesmo. Você já parou para pensar que a gente precisa sim de algumas medidas com a gente para a gente também se amar, se respeitar? E se você estiver triste, tá tudo bem. Se você estiver alegre, tá tudo bem também. Estamos esperando ela entrar aqui pra gente poder falar. Enquanto isso, eu quero dizer pra você o seguinte. Quem é Patrícia Capeluto? Você sabe quem é? Eu vou contar pra você. Patrícia Capeluto, ela é especialista em resolução de conflito. Ela é especialista em comunicação não violenta, ela é mediadora, ela é mentora, então ela tem base para falar tudo isso pra gente. Se você é empresa e precisa de uma pessoa assim, fale com ela, Patrícia Capeluto, você vai ver ela aqui com a gente agora. E vamos ver se ela já chegou. E eu quero dizer para você o seguinte, que nós estaremos, o Dani Chaya Convida especial dessa semana com a Patrícia, que a gente vai estar aqui agora falando. Semana que vem vai ser com o Pedrinho Salomão. E a gente espera você, já vou indicar direitinho. Vamos ver, a Patrícia chegou. Vamos aqui, vamos ver se a gente consegue essa live bem bacana para todo mundo, para a gente poder se olhar e se conhecer melhor. Que boa! Tudo bom? Tudo bem, Dani, e você? Tudo ótimo. Olha só, falei muito bem de você aqui. Isso é bom. Falei que você é especialista em resolução de conflitos, que é mentora, que é especialista em comunicação não violenta, que é mediadora também de conflito. Então, conta pra gente um pouquinho de você para deixar o pessoal chegar e a gente já começa no tema. Bom, eu fiquei muito tempo trabalhando na área corporativa, né? Eu era gerente comercial. E aí eu brinco que todos os dias eu me perguntava, meu Deus, precisa ser tão difícil a gente se comunicar com os outros? Porque, né, assim, tinha equipe, atendia cliente. E por mais que a gente seja uma pessoa sensata, que trabalhe nossa inteligência emocional, nem sempre é fácil. E aí, quando eu fiz uma transição de carreira, eu mergulhei nesse universo, né? Da comunicação, dos diálogos, dos relacionamentos. E aprendi um monte de coisa interessante para facilitar as nossas conversas, para deixá-las mais objetivas. E a vida ser um pouco mais fácil, sabe? Não precisa ser tão difícil a gente fazer acordos e conseguir bons resultados. Incrível quando a gente começa a enxergar dessa maneira. Tem alguém falando que o meu som tá baixo. O meu som tá baixo. Sim. Você tá me ouvindo bem, Dani? Eu tô te ouvindo, mas eu tô te ouvindo distante. Você me dá um segundo que eu vou pegar um fone de ouvido? Acho que vai melhorar. Claro, com certeza, com certeza. E enquanto isso eu vou falando, que vai ser super difícil para mim, né? É interessante o que ela falou, porque quando a gente se dá conta de que os nossos relacionamentos, eles precisam, o nosso querer, no meio de tudo isso, ele faz diferença,
é interessante a percepção e a libertação disso. Quando você diz assim, não precisa ser tão difícil, o que que eu preciso fazer para melhorar? Né? Mas eu também preciso me conhecer para saber até onde eu posso ir, até o que que eu posso fazer. Então, assim, ter esse carinho com o outro é importante, mas Sim, ter esse carinho com a gente é fundamental, é verdade. É verdade. né? Melhorou super o Ai, que som. bom, que bom. É, Super. quando a gente fala de conflitos e de diálogos, a gente está falando de diálogos com o outro e os nossos diálogos internos, né? Porque o diálogo com o outro começa com o nosso diálogo interno. O que a gente está pensando sobre o outro, o que a gente acha que ele está querendo, a gente cria uma história na nossa cabeça, o nosso diálogo interno, e a partir daí a gente se expressa, que pode ser de uma forma violenta ou não violenta, vamos dizer assim. E aí a gente traz com a gente, e não tem como deixar de trazer, as nossas bagagens, né? O que foi de legal, o que não foi de tão legal assim, e a gente interpreta o outro sempre de acordo com o nosso olhar. Então, a nossa história, ela vai complementar esse diálogo, né? Sim. Porque são as experiências, as nossas bagagens. Mas a partir do momento que a gente consegue olhar o outro e entender que o que ele está falando é dele, a gente começa a entender esse joguinho das palavras, das emoções, do sentimento. E é isso que você vai falar pra gente. Conta pra gente o seguinte, que já deu tempo do pessoal chegar e vamos só pedir uma coisa, olha, toca aqui nesse aviãozinho aqui pra gente poder fazer também pingar, respingar em todas as pessoas que precisam ouvir isso nesse momento. Eu queria saber de você o seguinte, olha só, a crise chegou. E agora? É hora de aceitar o desconforto? Como é que a gente vai agir com tudo isso? Conta pra gente. Peraí, eu tô tentando assim, botar um filtrinho, mas já desisti do filtro. Bom, o que que acontece? Tá linda! Tá linda! Tá linda! O que que acontece, né? A gente entrou num cenário e ninguém estava preparado para isso. Claro que tem pessoas que já trabalham de forma remota, o que pode facilitar um pouco. A gente entrou num cenário sem preparação. Eu estava fazendo uma analogia ontem com a maratona. Quem é maratonista sabe, por experiência, que quando ele chegar no quilômetro 32,5, o corpo começa a ter cãibra, a mente começa a dizer que ele não vai conseguir, ele já sabe os pontos difíceis da maratona. Ele sabe a hora que ele tem que botar um suplemento para dentro, que ele tem que se hidratar, porque ele já percorreu aquele caminho. Nós fomos jogados numa maratona sem saber o que fazer. Tipo assim, corre. Corre. Vai, né? Vai. Então, além das nossas angústias, tá? Porque tem gente que está em casa isolada, tem gente que antes passava o dia no trabalho, só encontrava a família à noite, está tendo que conviver 24 horas por dia com pai, mãe, filho, cachorro, papagaio, numa casa pequena e tendo que trabalhar. Então, assim, muito conflito para administrar junto. Tá? É muita inovação, né? É muita emoção, sabe? São muitas emoções, bicho, como diria Roberto Carlos. Então, assim, é preciso calma, é preciso tranquilidade e entender que, como qualquer coisa que a gente faz pela primeira vez, a gente está em aprendizado, sabe? A gente vai fazer alguns combinados que provavelmente vão ter que ser ajustados, tanto com a família quanto com o trabalho. Tá? Então, assim, a comunicação não violenta, qualquer boa prática de comunicação, né, quando as pessoas falam assim, tem que ser mais empático com o outro. Eu não gosto muito dessa frase, que é uma frase pronta, né? Tem que ter empatia. Como se falar essa frase fosse resolver o problema. Mas o fato é que nunca uma situação pediu tanta empatia como essa, né? Assim, como agora, E empatia, que a gente pode chamar de gentileza também, com você e com o outro. Com você, assim, tem uma série de medos envolvidos, né? Existe um medo primeiro, que teoricamente seria o maior medo seria o de perder a saúde. Só que tem outros medos envolvidos, né? Tem o medo de contaminar outras pessoas,
medo de ficar isolado, medo da questão financeira. Então, tem muito medo, né? E quando a gente está trabalhando com outro, por exemplo, o que eu tenho visto, né? Gestores que acreditavam controlar tudo, de repente estão com um nível de estresse altíssimo, porque eles não estão mais olhando a equipe não está mais ali. E aí, se a confiança não foi trabalhada em tempos normais, esse momento é desafiador para trabalhar a confiança, né? Eu fico brincando que, tipo assim, os gestores estão pedindo prova de vida. Sabe aquela coisa, prova de vida que o INSS pede? Uma vez por ano você tem que aparecer ali para mostrar que você está ali. Os gestores estão pedindo prova de vida assim. Aí manda o WhatsApp para ver se está todo mundo ali. Gente, vamos fazer uma reunião daqui a 10 minutos? Né? E assim, o que pode acarretar para o liderado uma sensação de desconfiança. E o liderado fica pensando assim, caramba, eu já estou em casa com a família inteira, eu não tenho uma cadeira boa para sentar, e ele ainda quer conferir se eu tô trabalhando? Ele Total, ainda fala assim, printa a tela, né? Do relatório. Sim, então é uma loucura. Sim. É muita coisa para administrar nesse momento, né? E foi o que você falou inicialmente, que é assim, quando o gestor não trabalha essa confiança com a equipe, no momento de crise, ou seja, no gerenciamento disso tudo, é muito difícil você ter esse trabalho iniciado, né? Porque o cara tá em casa com a família, a mulher tá em casa com a família, um monte de afazeres, tem as crianças que precisam entreter, não é um problema, mas é uma situação diferente. Ah, não estamos em férias, mas parece férias. Não estamos em férias. Mas o que acontece? Todo mundo dentro de casa é nosso. A gente já sabe, ou é final de semana, que normalmente é o que acontece, ou então a gente está em férias. Só que férias sem sair de casa, né? Sim. Então, fica realmente e altamente desafiador. Quais seriam as dicas que você teria, pelo menos uma assim, de cara, nesse momento de saber lidar com essa situação? Porque você tem uma frase que diz assim, eu até anotei, tá? Que diz assim, o problema nunca é problema. O problema é como lidamos com ele. Certo? Isso. Certo. E aí? Bom, pensa uma coisa. Situação que a gente está vivendo. Tem gente que está... Assim, a situação que a gente está vivendo Algumas pessoas vão encarar esse problema como tudo bem, estou em casa, moro sozinho, vou me organizar. Algumas pessoas vão encarar esse como, meu Deus do céu, não estou conseguindo me organizar. É o mesmo problema. Você lida com ele, tá? Então, eu tenho falado muito sobre gestão de emoções. É importante educar os nossos medos e os nossos incômodos. A primeira dia, por exemplo, se eu tenho o que está me deixando mais tensa é ficar isolada, como é que eu posso amenizar isso? Eu posso amenizar isso fazendo videoconferências com amigas. Eu posso amenizar isso... Travou a sua internet. Mas assim, falando do que ela está dizendo aí, baseado no que ela está dizendo, quando a gente fala assim, tô sozinha em casa, o que eu vou fazer? E ela disse, tomar café com as amigas, né? Eu tenho amigos que eles estão fazendo, sabe o quê? Marcando encontro virtual mesmo, através de plataformas como Skype, Zoom e tal, abrindo uma garrafa de vinho, abrindo uma garrafa de cerveja e conversando, bate-papo, todo mundo tomando cafezinho, bebendo cerveja. Muito bacana isso. Isso é uma super opção. Eu fiquei falando que tinha a ver, que era pertinente, mas eu acho que ela... Será? Ih, ela caiu. Mas aí ela vai entrar de novo. Normal, gente. Sabe por quê? Se você olhar lá em cima ali no seu feed do Instagram, tem uma galera fazendo live.
Então, isso é normal, a gente vai esperar a Capeluto voltar de novo para ela poder vir aqui e falar com a gente, dar continuidade da forma como você lida com o problema que faz toda a diferença para você. Ela chegou. Eu estava ouvindo você falar esse negócio de live. Acabei de ver um post da Flávia Carvalho que ela postou assim: alguém entrou no banheiro e tá até com medo de entrar no banheiro que é capaz de ter uma live lá dentro. Pois é, tá lotado, e por isso Sim. que a gente às vezes cai. Eu estava dizendo que você estava dizendo assim, tem alguns amigos que estão marcando lives para conversar, porque não suporta às vezes ficar em casa sozinho, então realmente é um tédio muito grande, né? Eu falei que eu tenho pessoas conhecidas que estão marcando cafezinho, chá das 5, todo dia 5 horas, abre o Skype ou o Zoom e faz aquele cafezinho das 5 com todo mundo. E tem gente que está marcando de madrugada vinho, chopada dentro de casa e mostrando e fazendo. Eu acho isso um barato, porque você motiva e você faz um diferente, coisa que a gente não consegue fazer porque não dá para sair, né? Então, no dia a dia é isso mesmo. Sim, é isso mesmo. Você tá falando da forma como a gente encara o problema. Que o problema ele existe de qualquer jeito. Ou seja, o problema nunca é problema, né? Mas o problema, de fato, é como lidamos com ele. O problema existe. Sim. E aí eu falei da questão da pessoa que é sozinha, né? Como administrar. E, por exemplo, se você tem uma questão de estar na casa cheio de gente, é preciso renovar os acordos. Tá? Existem alguns acordos, digamos, que quem fica com as crianças, quem dá o jantar, quem dá o almoço. Nesse momento, é importante renovar os acordos que não estejam funcionando mais num cenário novo. O cenário é novo. Tentar forçar a mesma atitude num cenário diferente pode não funcionar. Travou quando a Dani disse: pinte a tela. E voltou agora. Ih, gente, aí perdeu um monte de coisa. Caiu, mas voltou. Agora. Quando eu estava falando de printar a tela, Milene, porque da questão dos chefes estarem pedindo prova de vida, né? De tentar controlar que as pessoas estão ali trabalhando. Então, a Dani falou, printa a tela para mostrar que tá ali mesmo, foi assim. O gestor controlador, né? Que não treinou a equipe para ter confiança. Ele na equipe e a equipe. E assim, é importante também um olhar de empatia para esse gestor. Gestores, normalmente, têm uma demanda maior de responsabilidades. Eles provavelmente estão bem tensos, né? Tendo que dar resultado, não deixar a roda parar e ter a equipe ali funcionando. O gestor vai ficar muito feliz se você entrar em contato com ele e dizer: gestor, estou aqui com você, você precisa de alguma coisa? Por que isso é importante? Por que isso é importante? Só por uma questão de empatia. Vocês podem pensar que é uma questão de inteligência. Se você esse gesto com o seu gestor e dizer assim, cara, eu estou aqui com você, esse gestor não vai ficar no seu pé, porque ele sabe que você está ali com ele. E aí, eu pego um pouquinho desse teu retrato, até anotei aqui, para dizer o seguinte, isso serve, inclusive, para quem é empreendedor, que no meio dessa turbulência toda, você não consegue novos clientes, você pode ligar para os antigos e falar assim, cliente amigo, né? Você está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui, estou trabalhando offline, mas eu estou te atendendo. Pode contar comigo, eu estou contigo. Olha que bacana, né? É isso mesmo. É se mostrar presente. Aquela coisa que a gente fala, né? Não só na hora da venda. Na hora que fica difícil, você dá um oi e dizer assim, estou aqui, estamos juntos, estou à disposição. Tem gente que vai falar assim, gente, mas isso é óbvio. Não é tão óbvio.
né? Não é tão... Se fosse óbvio, o mundo seria mais harmônico, vamos dizer assim. Mas também diz o poeta que o óbvio também precisa ser dito, né? O óbvio é óbvio para o olho preparado, né? Exatamente. E Dani, olha só, eu tenho uma série de dicas aqui para dar, mas eu gosto de sair do lugar comum de faça isso, faça aquilo. Por quê? Porque Ótimo. se dentro da gente a gente não tiver com um mindset de empatia, a gente não consegue botar em prática. Então, algumas coisas básicas. A primeira coisa que eu diria é assim, quando a gente fala, né, antes do gestor, né, o que pode fazer, o que não pode fazer, o que é pegadinha, o que eu diria para qualquer gestor que não tenha feito isso ainda, que faça agora, é marcar uma reunião com a equipe só para saber como eles estão. Só para perguntar como é que vocês estão se sentindo. O que vocês estão precisando? Nossa, mas é tão simples, é tão óbvio, Não é óbvio. Eu posso dizer que não é óbvio? Eu fui gestora há 22 anos. E por mais que eu me preocupasse com a minha equipe, quisesse vê-los felizes, produtivos, eu nunca fiz uma reunião para perguntar como eles estavam. Se eles precisavam de alguma coisa. Sim. Sabe? Paty, sua internet está travando. Agora voltou. Eu não te ouço. Internet, gente, tem coisas, como a gente costuma falar, tem crises que vão além da nossa vontade, mas a gente vai fazendo direitinho esse gerenciamento aqui com vocês, porque tá ficando quente esse bate-papo legal. Deixa eu ver aqui. Cadê a Paty? Vamos lá. Vamos ver se ela volta. Vocês estão gostando, gente? Coloca aqui, ó, sim ou não, para eu entender. Voltei. A Milene, ela diz assim, acrescentando sua dica, colocar no tema da reunião um título positivo. Perfeito, Milene. É assim, a gente precisa também trabalhar essa questão da positividade na nossa fala. Você já percebeu que tem pessoas que falam assim, você fez isso? A pessoa primeiro fala, não. Aí depois pensa, fiz. Então, são coisas que a gente precisa estar trabalhando. Por exemplo, você esqueceu de fazer isso. Cara, eu esqueci. Todas as vezes que você fala esqueci é uma coisa que não é legal, né? E aí, todas as vezes que você fala esqueci, 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 você realmente introspecta o esquecimento. Mas se você disser não lembrei, você traz no seu inconsciente, o seu cérebro, e trabalha isso junto com você. Então, assim, é muito dinâmico tudo isso, mas que a gente precisa melhorar a nossa conversa e a nossa percepção das palavras, usando sempre o positivo. Muito legal. Cadê a Paty, gente? Ela tá caindo direto aqui, pelo amor de Deus. Se o gestor nunca foi empático, a equipe vai ficar tensa até saber o motivo e leve. Exatamente isso. Vamos ver se ela fica aqui. Cadê ela, meu Deus? Paty! Nossas agendas foi tão difícil. E chegou. Voltei. Vamos lá. Até aproveitando isso que acho que foi a Milene que escreveu, sim, é importante, isso na verdade é importante em todos os cenários, não só nesse edifício, deixar clara quais são as intenções a todo momento. Né? Se o gestor nunca foi empático e não diz para que é reunião, vai todo mundo entrar tenso achando que vai ser cobrado de alguma coisa. Por quê? É o medo. Quando a gente começa a tornar isso um hábito, na verdade, quando a gente começa a tornar isso um hábito, eles começam a entender que vai ter a hora da escuta, a hora do elogio e a hora de organizar a vida, de dar as orientações.
não, o peso fica mais equilibrado, sabe? Quando você começa a ter... Isso que eu sugeri aqui é uma coisa chamada check-in. É um exercício da comunicação não violenta. Você pode fazer apenas uma reunião para saber como estão as pessoas, como elas estão se sentindo, como qualquer início de reunião sua. Gente, antes de começar, me fala como é que vocês estão se sentindo nesse momento e você ouve um a um. Você diz como você está se sentindo. Quando você começa a colocar isso na sua prática diária, digamos, aquela reunião de segunda-feira de manhã, que tem gente que chega de saco cheio, tem gente que chega animada por causa do final de semana, tem gente que chega de mau humor, e as pessoas começam a se sentir confiantes para dizer como elas se sentem, você começa a botar todo mundo no mesmo barco, na mesma vibração. E quando você termina a reunião, você pode fazer um check-out. Como é que vocês estão se sentindo agora? Depois que elas se expressaram, que elas foram ouvidas, os combinados foram feitos, e você começa a medir aquilo ali, sabe? Até mesmo é um feedback real, né? Faz sentido para você? Você está gostando? Você se sente confortável em realizar esse trabalho? Se não, como é que a gente pode adequar? É o líder humanitário, né? Assim, é aquele líder que ele realmente precisa trabalhar nele a humanologia, né? Que hoje em dia está sendo tão necessário para todo mundo. Sabe quem está assistindo a gente aqui? Limonada Quem? Carioca. Ei, Renanzinho. Renan, bem-vindo! Vamos fazer uma live já já também com o Renan. Então, Bacana. assim, quando a gente um líder que ele, como você disse, né, Paty, quando o líder ele é realmente empático, ele se importa com a sua equipe, fica mais fácil você ter colaboradores junto com você, né? Sim, sim. A empatia favorece a lealdade, favorece caminhar junto. Olha, outra Agora, frase. A empatia favorece a lealdade. Sensacional. Essa mulher é maravilhosa. mas olha só, deixa eu falar uma outra coisa aqui. Quando a gente fala assim, é importante ter empatia, empatia é uma palavra que pode ser muito vaga. Como é que tem empatia? Como é que a gente dá empatia? Né? A empatia é uma qualidade de você estar absolutamente presente. Eu congelei aqui. Congelou, mas vai sair já já. Foi. Não foi. Seu som não tá saindo. Então, interagir um pouquinho, Milene. Fala para mim. Sabendo como estão os sentimentos de cada um, o gestor saberá melhor como conduzir a reunião. Sim. Quando você pergunta para as pessoas como elas estão, você não só traz esse colaborador para você, como para você, gestor, né? Porque você depende dos colaboradores. Até mesmo para você ser gestor, você precisa de alguém, né, abaixo de você e que faça o trabalho, porque senão você não é gestor, né? Então, você precisa trazer essas pessoas para perto de você. E sabendo como eles estão, né, mesmo que superficialmente, isso ajuda na liderança, isso ajuda no engajamento. E ele se sente pertencente àquela empresa, àquela gerência, àquele setor, enfim. E isso serve também para nós empreendedores, né? Porque quando a gente pergunta para o nosso cliente, e aí, tá tudo bem? A gente não tem equipe, a gente é empreendedor, a gente não tem equipe. Alguns até têm, outros não. E aí, quando acontece isso, cadê a Paty? Paty precisa entrar. Só estou fazendo aqui para ver se você entra. E quando isso acontece, quando você tem a sua equipe engajada, quando você liga para o seu cliente, né? Que eu estava falando aqui enquanto você entrava, Paty, da questão do empreendedor também de ligar para o cliente para saber dele, né? Nós, empreendedores, não temos equipe e o gestor da empresa, ele precisa de equipe para ele ser o próprio gestor, porque senão ele não é gestor. Né? E Isso. trazer esses colaboradores para perto de você é o que faz toda a diferença para a sua gestão.
para ser uma gestão que deixe um legado, para ser uma gestão que faça coisas boas. E esse engajamento também para o empreendedor, eu já vou te passar a palavra, só para concluir o raciocínio. Esse engajamento para o empreendedor também é importante para você ligar para o cliente e perguntar: tá tudo bem aí? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu não estou presente fisicamente, mas eu estou presente virtualmente, e isso agora, nesse momento, enquanto não formos liberados para transitar, é sim necessário fazer. Não é não, Paty? É isso mesmo, né? Conexão e felicidade trazem melhores resultados para as empresas, né? Seja um empreendedor ou um gestor numa empresa maior, sem dúvida. Agora, você ia fazer alguma pergunta que eu ia... Não, eu ia te ouvir. Tá. Tem umas pegadinhas que acontecem, que eu tô vendo acontecendo nesse momento, tá? Nesse cenário novo. Então, vamos lá. Qual a pegadinha, né? O gestor, no intuito de fazer uma brincadeirinha, mas porque ele está meio tenso com a situação, ele fala assim: ah lá, hein? É isolamento, não é para ficar saindo de casa, não. Ele acha que é uma brincadeirinha. Aquilo pode soar para o liderado como desconfiança. Sim. Tá? E tá acontecendo, Dani, tá acontecendo. Essas pequenas frases. Outra coisa que acontece, né? Qual é o pensamento que vem na cabeça do gestor? Bom, tá todo mundo em casa, então eu posso fazer uma reunião daqui a 10 minutos. Né? Tá todo mundo em casa. Tipo assim, as pessoas... Ele não é por mal, mas ele pode achar que as pessoas estão à disposição. Porque ele não lembra que as pessoas, às vezes, estão em casa com a família, dando almoço para o filho. Então, uma reunião daqui a 10 minutos, se não for a emergência das emergências, não faça. Porque ele quer fazer só para conferir se está todo mundo ali. Não faça, gestor, não faça. Até porque quando você fica em casa, você não fica de calça jeans, você não fica maquiada, só a gente hoje para aparecer aqui, para todo mundo bem. Sim, né? sim. E é isso que eu queria falar. Existe todo um preparo para uma reunião de trabalho. Porque, na verdade, você está em casa, mas a sua aparência e o dress code daquela situação é a mesma como se você estivesse na sua empresa para trabalho. Uhum. Eu não poderia aparecer aqui fazendo uma live séria de biquíni, né? Ou então de uma blusinha de alcinha decotada. Não dá para fazer isso. A gente, quando aparece na internet para fazer live, seja ela de cunho de trabalho, né, melhor dizendo, ou qualquer coisa que você for fazer. Por exemplo, você é um empreendedor do ramo alimentício e você vai gravar um vídeo sobre uma receita. Gente, por mais que a gente ache que não, mas é sim, a aparência faz a diferença nesse momento. Então, quando você for gravar um vídeo, você precisa estar apresentável. Um vídeo em termos de trabalho e em termos também de... Em termos a Paty caiu de novo. Em termos de trabalho para os outros. Ou você mostrar os seus serviços para a internet, entende? Porque fica gravado, você está passando aí, vem um pouquinho para a minha área. Você está passando imagem, você está passando a sua credibilidade, você tem uma reputação a zelar, então tudo isso, um nome a zelar, então tudo isso está atrelado. A gente não é um profissional dentro da empresa e fora da empresa uma outra pessoa. A gente é, ponto. E a gente vai botar a nossa roupa de acordo com o nosso ambiente. É isso, Paty? É isso. E assim, as boas práticas do home office, né? É para que você não fique de pijama, para que você acorde, bote uma roupa para trabalhar. Não só para aparecer. Não só para aparecer, mas por uma questão de produtividade mesmo, né? Acabou o tempo de descanso da cama e começa o tempo de trabalho. Cérebro entende, né? Agora, é importante um pouco de compreensão
Se passar uma criança atrás da tela correndo, o cachorro latir. Ter paciência e até uma informalidade na relação, né? Vem um filho e quer ver o que está acontecendo. Não precisa esconder, não precisa esconder desesperadamente o filho. É hora da gente ser mais humano do que nunca, sabe? Humanidade mesmo, sabe? Tipo assim, já que são os gestores que lideram o processo, que haja essa compreensão. Sabe? Porque senão a pessoa que está num ambiente desafiador de concentração, não tem espaço, não tem onde ficar, vai ficar muito mais tenso. Porque pode ser repreendido, porque apareceu uma criança, porque o cachorro latiu. Não é necessário. Não seja tão duro. Não seja tão duro com você e nem com quem mora contigo. Esses problemas não são graves nesse momento, sabe? Focar no que precisa ser feito e no que melhora, tirar o melhor das pessoas. Isso não é importante nesse momento. E como você costuma dizer, cada coisa do seu jeitinho, né? Assim, você precisa ter essa empatia, não só com o seu gestor, mas principalmente dentro de casa, que hoje a gente está sendo convidado a conviver. Eu não tenho problema nenhum em conviver com a minha família, porque eu gosto muito disso. Mas tem pessoas que saem de manhã 8 horas da noite, chegam em casa 7 horas da noite e convivem aquele momentinho tão pequeno que acha que é uma coisa bacana, né? Talvez por necessidade, ok. Mas eu estou dizendo que hoje a gente está vivendo num momento tão novo para todo mundo que a gente está aprendendo junto nesse sentido. E quando você fala assim, que uma coisa que você fala não podemos controlar a ação dos outros, mas podemos escolher como reagir a ela. E isso faz todo sentido no momento de agora, né? A gente não consegue aqui numa live dar o que vem antes disso, né? Como é que se a pessoa fala com você de uma forma agressiva ou de uma forma em que você se sentiu desrespeitado ou de uma forma... Por mais que seja difícil e a nossa primeira reação é a gente se defender ou atacar o outro, porque é uma reação de sobrevivência normal, né? Ninguém quer ser atacado, ninguém quer ser julgado, ninguém quer ouvir uma palavra mais agressiva, ninguém quer isso. Não. Mas toda agressão, o Marshall Rosenberg, que foi o precursor da comunicação não violenta, ele dizia o seguinte: toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. O que essa frase toda pomposa quer dizer? Quando a pessoa às vezes exalta, ela está tentando atender uma necessidade dela, uma necessidade de atenção, uma necessidade de apoio, uma necessidade de escuta. Por a gente não estar acostumado, a gente não aprendeu a pedir o que a gente quer. A gente não está acostumado a dizer assim, eu preciso da sua atenção, eu preciso do seu suporte, eu preciso do seu apoio. O que a gente diz para o outro? Gente, não é possível, ninguém presta atenção nessa reunião. Vocês não são profissionais. A gente acusa, a gente julga. Acontece que a gente foi ensinado, né, que pedir ajuda é humilhante. Pedir ajuda, você está por baixo. E não é assim. Pedir ajuda é humano, né? Também não queira ser visto como super-herói, porque isso é irreal. E hoje, eu acho que essa crise está trazendo essa coisa boa, né? Não só de tristeza vive a crise, e sim de oportunidades e maturidades, né? E isso é o ponto positivo da crise, eu vejo sempre isso dessa forma, que tudo que está acontecendo é sim um espelho para a gente se olhar, para a gente se melhorar e para a gente perceber aonde a gente pode sim crescer e desenvolver novas habilidades. Até mesmo se olhar e ver as suas necessidades. Sim, e é tudo o modo como a gente encara. Tudo. Não. Agora sim. Tá. Tudo é o modo como a gente encara. Você pode estar em casa sozinho e ver como isolamento,
ou você pode estar em casa sozinho e ver como proteção. Você está protegido em casa. Ou Você como pode liberdade. Ou você pode ver essa crise como um grande problema ou como um grande aprendizado. Ver como um aprendizado não significa que você está ignorando as dificuldades. É isso. Mas significa que você, apesar das dificuldades, decidiu aprender alguma coisa ali. Uma habilidade nova, aprender a ser mais resiliente. Como é que a gente vai sair dessa crise quando ela passar? Eu quero sair mais forte, mais positiva. Porque assim, não... sabe aquela frase que diz assim, não tá fácil para ninguém? Essa frase Exato. é a frase do momento, né? Não tá fácil para ninguém. Mas você pode falar essa frase, tipo, não tá fácil para ninguém, ou pode falar, não tá fácil para ninguém, gente. É isso, Anne, é isso, eu não tenho... Mas vamos viver, porque não tá fácil para ninguém. E se você tem pessoas que te puxam para baixo e tem pessoas que nesse momento que não tá fácil para ninguém, tá crescendo, tá ascendendo, tá brilhando, cara, o cenário é o mesmo para todo mundo. O que que essa pessoa que tá crescendo, que tá brilhando, que tá ascendendo, tá fazendo, e eu vou fazer também. Porque é isso que eu quero. Mas você só vai ter essa visão quando você sair daquele momento, daquele casulo de você se fazer de vítima, de você achar que o mundo está perdido, que nada tem jeito. A gente precisa ascender. Ascender no sentido do crescimento. E ascender também em luz, porque eu acredito nisso. Então, vou botar um pouquinho do meu discurso, do meu entendimento em relação a isso. A gente precisa ascender. A gente precisa ver que nessa crise, que não tá fácil para ninguém, mas que a gente junto, na coletividade, a gente vai dar certo sim. Por exemplo, como você já pensou que, um exemplo bem bobo, mas super válido, você já pensou que o personal das estrelas, o Chico Salgado, fosse dar aulas gratuitas para você em casa? Sim, sim, é verdade. Uma hora dele é caríssima, entende? E nem no momento que não tinha crise, ele pensou em fazer isso. A Anitta, que é uma super empreendedora, empresária, empreendedora, o que que ela fez? Um monte de gente ajudando o pequeno empreendedor, porque todo mundo que está tendo aula com ela, né? Todo mundo que está dando aula para ela e para todo mundo, Sim. ela está pagando. Ela tá Ai, que assim, legal. entendeu? Então são Aham, coisas bacanas que estão surgindo que a gente precisa ver o lado positivo. sim, O Renan falou que bacana que a gente está falando sobre esse tema, porque ele também fala sobre isso da rotina da empatia da gestão de equipe, tirar o melhor do outro, ele faz isso para os clientes dele também. Então, que bom que a gente está conseguindo espalhar isso, mesmo sem saber, né? Espalhar isso para todo mundo, para a gente poder extrair do outro e com o outro o melhor. Não é é, isso? Parceria. é isso, e vou dizer mais, né? Teoricamente, o gestor, o líder, é o que guia, o que conduz e que todo mundo deseja que tenha mais inteligência emocional. Mas o liderado pode ajudar, como eu já falei aqui, né, de ter um olhar de compreensão, porque quem está em cargo de gestão sabe que não é fácil, são decisões estratégicas, existe uma solidão do poder, às vezes não poder compartilhar a decisão. E outra coisa que eu diria para os liderados, assim, Dani, todo mundo tem chefe, né? Inclusive, o dono tem chefe, que são os clientes. É dizer quando a coisa não está funcionando. O seu gestor, nesse momento, está fazendo o melhor que ele pode, nas condições que ele tem, com o conhecimento que ele tem. Se não está funcionando e alguma coisa te incomodou, diga para ele. Gestor, quando você fala para mim, né? Olha, não vai sair de casa não, hein? Eu me sinto incomodado, parece que você desconfia de mim. Você tá com alguma questão de confiança? Você acha que eu não estou em casa? Você está dando a oportunidade para o outro de se explicar naquela fala, né? E o gestor pode falar assim, poxa, Júlia, eu quis fazer só uma brincadeira, mas então eu não vou fazer mais não. E aí não fica aquela coisa não dita, o incômodo que não foi falado, e vai criando uma pressão interna
sabe? Que fica muito mais difícil se relacionar. O Durval Cunha, ele está dizendo para a gente aqui que a gente está vivendo um momento ímpar para melhoria, tanto pessoal quanto profissional, de fazer Sim. coisas que a gente sempre deixa para depois. É verdade, Durval, esse momento está sendo necessário e ímpar. Eu acho que jamais vai ouvir isso na nossa história, né? Da gente parar o mundo e ficar nele e a gente fazer essas coisas todas. A Milene está dizendo assim: de fato, fomos ensinados a não viver e expressar nossos sentimentos. Pedir ajuda, então, era um sinal de fraqueza. Com a comunicação violenta, aprendemos que, às vezes, mostrar nossa vulnerabilidade mostra que somos autênticos. É isso, né, Patrícia? É isso. E até vou dar um exemplo, né, do que a Milene falou, porque assim, a gente aprendeu, em algum lugar da nossa história, que pedir é frágil, e a gente tem um medo de pedir e não ser atendido. Aí a gente faz assim, vou dar o exemplo do gestor com a equipe, né? Que faz assim, gente, não tem a menor condição de continuar dessa forma. E ele espera que essa frase resolva tudo. Ele não fez nenhum pedido. Ele expressou um incômodo que ele não endereçou a ninguém. Ele não pediu por responsabilidade de alguém, ele não fez um pedido assertivo. Então, assim, não pedir não tem nada a ver com não, eu sou forte, eu não peço ajuda, eu não peço assim, as pessoas têm que entender. Isso é burrice. Eu vou ousar e dizer assim, e fazer um pedido certeiro não é fragilidade, é inteligência. Se você quer alguma coisa, peça por ela. Exatamente, deixa claro, é aquilo que a gente falou, o óbvio precisa ser dito. Sim. Não deixa nas sublinhas, né? Subliminarmente, não dá para ficar assim. A comunicação, para ela ser assertiva, para ela ser eficiente, para ela ser eficaz, ela precisa ser clara e transparente. Senão a gente vai ficar no achismo. Aqui não tem aquele balãozinho do que eu estou pensando e mostra, sim, né? Ainda bem, né? Vamos dizer aí, galera. Ainda bem que não existe. A gente precisa falar, a gente precisa verbalizar. E o que a Patrícia está falando para a gente é, tanto o gestor que queira mudar uma situação, fale. Tudo é um modo que se fala. Você pode falar um palavrão, você pode mandar a pessoa para bem longe sem falar diretamente o palavrão, né? Em atos. É o famoso luva de pelica, que eu acho que o luva de pelica iniciou a comunicação não violenta, sabe? De você poder fazer ou agir de forma que, assim, que você fica na dúvida, você fala assim, cara, ele me mandou ou não me mandou? Não entendi. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa pensar. Essa forma de se comunicar de uma maneira que não seja não violenta, ela agrega, ela traz a equipe para o gestor. O gestor, ele precisa entender que nesse momento ele é líder e não chefe. Ele precisa ir junto e não só mandar. O exemplo, ele vale mais que 1000 palavras. Então, vamos embora, vamos arregaçar a manga. Tem aquilo que você falou de uma certa forma, Patrícia, que nem sempre, que o poder é um pouquinho do individual, né? Um pouquinho da solidão. Porque as pessoas que estão na liderança têm outro tipo de atividade, outro tipo de comportamento e outro tipo também como é que se fala? Tem outro tipo de responsabilidade que precisa, sim, dar conta, né? A cabeça dele está prêmio ali naquela hora. Mas tudo vai acontecer se você trouxer para você a equipe colaborador, né? Isso. Acho que vale acrescentar, Dani, as pessoas ouvem muito falar de comunicação não violenta e muita gente fala assim, não, isso não é para mim, eu não sou uma pessoa violenta. Então, eu acho que vale aqui esclarecer um pouco o que é a comunicação não violenta. Porque ela diz o que ela não é, ela é não violenta, mas ela não diz o que ela é. A gente acha que não é pra gente porque a nossa concepção de violência é agredir, matar, espancar, coisas que nós, pessoas comuns, não fazemos. Então, né? E a violência,
vamos dividir em duas. Tem a violência física, que é a agressão física, e tem a violência emocional, tá? A violência emocional acontece dentro da gente. É a violência passiva que a gente chama. E quando a violência emocional é a chama que incendeia a violência física. E quando é que como é que é a violência emocional? É quando você julga, acusa o outro. Quando você diz para uma pessoa, você é agressivo, você é estúpido, você não está falando de nenhum fato, você está falando uma coisa que você acha, já chegou a uma conclusão, já acusou o outro só tem duas alternativas, atacar ou se defender. Pronto, a comunicação violenta começou. E é aquilo que você fala, existe certo nessa situação? Não. Existe certo e errado? Não existe certo e errado. Ficar atrás do certo e errado é a maior perda de tempo que a gente pode ter. Não é sobre o que é certo e errado, é sobre o que é importante. Porque você sempre vai achar que você entende o ponto de vista do outro, mas quem está certo é você. E você quer estar certo, porque você aprendeu que se você não estiver certo, você está errado. E ninguém quer estar errado. Olha a briga por estar certo. É um inferno, né? Com certeza. E isso principalmente quando você, líder ou chefe, você quer impor a sua situação. Tudo bem que existem situações que realmente são necessárias porque vem é top-down, né? Vem ordens superiores. Mas quando você quer impor através do medo, isso acaba arruína tudo, né? E você pode comunicar decisões, coisas a serem feitas, né? Isso até existem 5 estilos de comportamento em conflito, tá? Isso é um assessment chamado TKI e foram mapeados. Esse comportamento, né, de você dizer o que tem que ser feito e para ser cumprido, é um comportamento que a gente chama de competindo. E não tem nada de errado nele. Existem decisões difíceis, cenários desafiadores, e tem que ter alguém para desempatar, que é o líder, para tomar decisões. Por exemplo, o que são cenários difíceis, né? Corte de custos em empresa. Isso é um cenário difícil. Imagina, Dani, um avião cai no mar e o comissário tem que falar para as pessoas abrirem as portas e irem para a asa do avião. Esse comissário não vai falar assim, gente, o que vocês acham de sair todo mundo do avião? Não, esse comissário vai falar assim, agora para a asa de cá, abre a porta de cá, faz isso aqui. Existem momentos em que a orientação assertiva ela é imprescindível, não está errado. Mas ainda assim você pode fazer isso com respeito, escutando os outros. Entende? Entendo. E aí é se colocar também no papel de humano, né? Olha só, gente, eu tô aqui, mas eu preciso que vocês também entendam que tem essa necessidade de seguir essas orientações, Isso. né? Porque é o papel do momento. A gente tá já com o tempinho quase chegando. Tá bom. Eu queria saber de você o seguinte, tem dicas pra gente finalizar isso e arrematar? Tem. Depois a gente pode combinar em off, Paty, da gente fazer uma segunda live sobre comunicação não violenta, para a gente abordar outros assuntos. O que você acha? Vamos fazer sim, Dani, vamos fazer sim. Então, vago para bater as agendas, né? Tá bom. Algumas dicas eu já falei aqui, mas eu até anotei algumas dicas. Anotei, tá tudo aqui na minha cola. Vamos lá. Tá ótimo. Eu já falei aqui, né? Compreensão com a informalidade. As pessoas estão num ambiente que não é do trabalho. Você para aparecer um cachorro, aparecer um filho. Líderes, levem no bom humor. Não fazer reuniões sem programação. Por simplesmente achar que as pessoas estão em casa, elas estão à disposição. Programem reuniões. Assim como você convocar, em tempos normais, você convocar alguém da sua equipe, tipo assim, vem para o escritório agora, você só faz isso quando é emergência, né? Mesma coisa, reuniões programadas. Uma outra dica, cuidado com o WhatsApp. Por quê? O WhatsApp
teoricamente, pede por uma resposta imediata. Isso causa muita ansiedade em quem pede a resposta e em quem vai dar. O WhatsApp não é a melhor opção para pedir informações que precisem ser mais elaboradas. Nessas horas, eu sugiro trabalhar com e-mail. O e-mail permite que você desenvolva o assunto, que você fale mais. Então, assim, é medir que horas você está usando o WhatsApp para o nível de ansiedade não subir muito. Tem uma frase Eu preciso... Paty, só um minutinho, segura a sua dica. Eu preciso falar. Sabe quem está aqui com a gente? Priscila Couto. Nossa, querida. Nossa, consultora. Ó, de recolocação, maravilhosa. Priscila, agora a Priscila, sabe qual é? Ela tá toda, ela agora conseguiu live no LinkedIn. Gente, ninguém segura mais essa mulher, aguardem. Júnior, é isso mesmo. O Slack, eu não sei mexer com o Slack, por isso que eu não falei aqui. Mas o Slack resolve esse problema do imediatismo do WhatsApp. Não tendo Slack, arranjem outros caminhos. Cuidado com a ansiedade. Boa. E, assim, agir e ajustar. Estamos num tempo em que não há respostas prontas. É a primeira vez que a gente passa por uma pandemia tendo que ficar isolado em casa. A gente vai aprender fazendo. Fez, não está 100%, ajusta, faz de novo, ajusta, agir e ajustar. E tá tudo bem. Tá? Basicamente isso, Dani. O resto eu já falei aqui ao longo da live. Pô, que maravilha, gente. Olha, eu quero agradecer, Paty. Qual é o seu Insta, por favor? @Patrícia_Capeluto. Eu vou botar aqui, vou digitar aqui, enquanto a gente se despede. Digita aí. Acho super importante, porque a gente precisa se comunicar de forma clara e não violenta, né? Mas agora, o que vai acontecer? A gente precisa, sim, medir as nossas palavras para a gente não criar conflitos desnecessários. Bom, nós vamos ficando por aqui, porque já está acabando o nosso tempo. A Paty vai deixar aqui, já deixou aqui o Instagram dela. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Dizer que segunda-feira a gente tem Dani Chaia Convida, comum, às 19h59, com Samara Araújo. A gente vai falar sobre marketing digital, o poder do marketing digital no momento de home office. Então vai ser super bacana, você não pode perder. E você sabe, eu sou Dani Chaia RP para você. Um beijo grande, até a próxima. Beijo. Vamos virar outra live, tá? Obrigada, Tchau, pessoal. gente. Um beijo.